Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento interdisciplinar do Grupo Sonhe, nessa noite fria, né, que a gente está passando aqui na nossa região, acho que todo mundo. É bom que a gente fica em casa e mesmo assim recebe informações de alto nível de excelência. É um prazer ter vocês todos aqui conosco. A gente vai começar impreterivelmente no horário, em respeito a todos aqueles que entraram no horário. Para quem não me conhece, eu sou Renata Sassi, sou diretora executiva do Grupo Sonhe e estou hoje aqui com a Aline Praia, que faz toda a gestão da parte de eventos do grupo. E eu gostaria de convidar para conduzir essa aula de manejo dos eventos adversos em oncologia, o Dr. Igor Mantovani. Dr. Igor, ele é oncologista clínico do Grupo Sonhe, também é oncologista do CAISM, da Unicamp, e ele é mestre em oncologia com foco em patologia pela Unicamp. Doutor Igor, muito obrigada pela sua presença, obrigada por contemplar a gente com uma discussão que eu acredito que seja tão importante para o dia a dia de todo mundo, e passo a palavra para você. Obrigado, Renata, obrigado a todos aqui pela presença. É muito bacana poder participar de eventos como esse, em que a gente integra colegas de diversas áreas, né, para falar de um assunto tão importante, né, Renata, que é evento adverso, efeito colateral, toxicidade dos nossos pacientes. Então, o prazer é todo meu estar aqui e agradecer a todos pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco. Obrigado. Bom, acho que podemos começar, então, para não perder o nosso tempo, como você bem falou, nessa noite fria. Então, eu dou aqui boa noite a todos que estão aqui presentes. A Renata já me apresentou, alguns eu conheço pelo nome, outros estou conhecendo agora. E ao longo dessa aula, né, na verdade, a ideia é fazer um bate-papo, é um assunto bastante denso, mas a ideia é trazer para vocês um pouco da minha experiência dentro do manejo de pacientes oncológicos, né? É claro que a visão do médico, ela acaba tendo alguns vieses da questão de como manejar e de medicamentos e tudo mais, mas é muito importante a participação de cada profissional, independentemente da área, mas cada profissional que passe pelo cuidado oncológico. Então, desde da chegada desse paciente no instituto de tratamento, da triagem, da parte da enfermagem, de fisioterapia, nutrição, farmácia, a parte de cuidados odontológicos, psicológicos. Então, sem sombra de dúvidas, o manejo de eventos adversos, ele é muito mais complexo, né? Ele é multidisciplinar. A gente vai concluir isso juntos, mas ele é multidisciplinar. Bom, eu vou dar início à aula, então para essa apresentação não tenho nenhum conflito de interesse, e trago aqui o nosso cronograma de apresentação, que vai contemplar 3 principais tópicos, né? Primeiro, a identificação e como classificar os eventos adversos em oncologia. Em segundo ponto, falar um pouco sobre os eventos mais frequentes, em especial do tratamento de quimioterapia, aquele evento que a gente vê toda semana, todo dia, na nossa prática diária. E em terceiro, trazer um pouco sobre a toxicidade imunomediada. A gente sabe que a imunoterapia ela veio para ficar, ela nos traz muitas vezes um desafio de manejar o efeito colateral, e por isso é um tópico à parte aqui da nossa conversa, tá? Bom, então, dando início ao nosso primeiro ponto, eu acho que é muito importante que nós, profissionais que atuamos na área de oncologia, que nós saibamos identificar o paciente que está passando por algum evento adverso. É claro, muitos aqui talvez já tenham tido contato com reações infusionais ali no momento da infusão. Aquilo ali fica muito fácil e o manejo é muito diferente do efeito adverso daquele paciente que volta em consulta ou que vem eventualmente para tirar uma bomba de infusão e é avaliado somente pelo colega da enfermagem, ou que vem para a dispensação de um medicamento oral e acaba não passando com o médico, passa com o colega da farmácia, que está em uma consulta de rotina com o odonto e acaba tendo a percepção de algum evento que está fora do tom, aí, que está em demasia, que precisa ser notificado, precisa ser classificado e manejado adequadamente. Então, para a gente identificar esse evento, é muito importante que a gente saiba, na história do nosso paciente, o tipo de tratamento que ele vem desempenhando. Então, aqui eu vou elencar para vocês
os principais tratamentos que a gente tem hoje no dia a dia, né? Então, a quimioterapia, ela acaba tendo o nome quimioterapia, acaba sendo usado de maneira até genérica, né? Para a gente... Olha lá, tô falando que já começou a reunião. Oi? Acho que alguém falou aí no meio, aí, mas o nome quimioterapia acaba sendo até um nome genérico de tratamento oncológico, mas a gente sabe que a quimio ela é uma modalidade apenas, né? Ela pode ser utilizada em uma droga, então em monoquimioterapia, ou em poliquimioterapia, o que muitas vezes aumenta a possibilidade e até a incidência de eventos colaterais. Nós temos os chamados TKIs, né, os inibidores de tirosina quinase, geralmente são medicações orais, então vou citar alguns nomes ao longo da nossa apresentação, mas aqui sunitinib, pazopanib, entre outros, né, que são muito semelhantes à maioria das terapias-alvos que nós temos. Nós temos, em especial no câncer da mama e câncer de próstata, um pilar de tratamento de endocrinoterapia, então manejo de bloqueio hormonal desses pacientes, seja um homem ou mulher, seja por via oral ou parenteral, medicações injetáveis. Nós temos a imunoterapia, como eu disse há pouco, né, que é um capítulo à parte no desenvolver de eventos adversos. Temos as chamadas terapias de suporte, então aqueles pacientes que vão para fazer um ácido zoledrônico na clínica, né, o Zometa, que vão para tomar um estimulador para prevenção de neutropenia e que muitas vezes vão passar por toxicidades relacionadas a essas terapias. E nós temos a radioterapia que pode se associar a tudo isso que eu falei. Então, é muito importante entender o tipo de tratamento, saber o protocolo que esse paciente está fazendo e criar expectativas de eventos possíveis. Claro, não só conhecer o mecanismo da droga, os tipos de toxicidades mais frequentes, mas entender o porquê que aquele evento colateral está sendo apresentado por determinado paciente. É imprescindível a história clínica, a avaliação do paciente, e aqui entra, né, a importância não só do médico de fazer a história, de entender como começou um sintoma de náusea, de vômito, como começou uma ferida na boca, uma lesão cutânea, né, e a questão da avaliação da dimensão desse evento colateral, né, então é muito importante, isso pode ser feito pelo médico ou por qualquer profissional de saúde que está fazendo uma avaliação em qualquer momento da evolução desse paciente. E, evidentemente, que nós temos maneiras de classificar esse tipo de efeito colateral e, através dessa classificação em severa, grave ou uma classificação, às vezes, até de um evento colateral insignificante para a evolução desse paciente, a gente define o manejo, que pode ser não só uma conduta expectante, mas pode, eventualmente, até gerar a internação desse paciente e colocar esse paciente, eventualmente, até em leitos de UTI por manejos necessários que sejam. Bom, qual que é a importância para isso que eu falei para vocês no dia a dia do paciente? Então, acho que é importante a gente dizer que o paciente que faz um tratamento com pouco efeito de toxicidades, com poucos efeitos colaterais, isso é, sem sombra de dúvidas, um indicador de qualidade do tratamento que você está oferecendo para esse paciente, né? É claro que, se eu pudesse escolher, eu jamais gostaria que nenhum paciente tivesse efeito colateral, mas nós temos indicadores embasados em pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo, internam e eventualmente têm efeitos graves, vêm a falecer nos primeiros dias de quimioterapia, né? Então, isso é um indicador de qualidade do cuidado oncológico a ser prestado. É um indicador de boa prática, né? De que você está blindando esse paciente com as estratégias, seja de maneira profilática ou seja de maneira de tratamento, você está fazendo práticas adequadas para prevenir e para tratar efeitos colaterais possíveis. Nós sabemos que isso impacta na segurança do paciente, então não só naquele momento infusional em que você tem ali dentro do salão de infusão uma reação alérgica, uma reação anafilática, mas também durante a evolução desse paciente. Não só na segurança que o paciente tem no profissional que está tratando, mas também na segurança do próprio paciente em fazer um tratamento seguro e não correr risco, né? Nós sabemos, vamos ver, já tivemos, e isso acontece, infelizmente, pacientes vêm a falecer por efeitos colaterais de tratamento. Então, é importante que a gente saiba como isso se impacta. Meu chefinho! Bom, é importante que manejar adequadamente efeitos colaterais ou prevenir efeitos colaterais evita atrasos e irregularidades nas infusões, nos ciclos de quimioterapia, de imunoterapia ou qualquer que seja a medicação em aplicação.
Certamente, aquele paciente que faz um tratamento muito turbulento, que faz um ciclo e passa ali, era para fazer uma quimioterapia a cada 14 dias, ele vai fazer a cada 28, a cada 35, 48 dias, certamente isso vai ter impacto na eficácia, não só na tolerância, em como esse paciente cicla, mas isso vai impactar na eficácia desse paciente, a gente não vai conseguir entregar o tratamento adequadamente a ele. E daí é importante que a gente lance mão, né, de estratégias de prevenção, de profilaxia primária, aquele paciente que você utiliza alguma estratégia antes para que ele evite de ter um efeito colateral, ou até mesmo o que nós chamamos de prevenção secundária, que é o manejo, né, que é o tratamento daquela condição quando ela eventualmente aparece. Bom, como é que a gente classifica isso? Então, existe uma classificação universal, né, uma terminologia comum para classificar eventos adversos, né, que é o CTCAE, né, em inglês é o Common Terminology Criteria for Adverse Events. Então, isso é um critério que ele é muito denso, isso tem acesso em qualquer... Existem aplicativos, existem sites que disponibilizam essas tabelas em PDF, e é interessante porque, muitas vezes, como eu comentei falando na aula, muitas vezes a gente acha que isso é um dever só do profissional de saúde, em manejar e tudo mais. Mas, eventualmente, o paciente vai comentar somente com a enfermeira no momento da infusão de que vomitou 10, 15 vezes da última vez e acaba não falando para mim, né? Então, é importante que a gente tenha uma ideia de como esses eventos são classificados e do porquê classificar esses eventos, porque cada grau de toxicidade tem uma forma de manejo, tá? Então, a graduação desses diversos sintomas, ela varia conforme cada sintoma, então a gente vai ter eventos colaterais que vão ter grau 1 ou grau 2, por exemplo, como eu vou explicar aqui. Nós temos uma subdivisão bem densa, tá, que envolve todos os tipos de exames laboratoriais que vocês imaginam, todos os tipos de efeitos colaterais que podem ou não estar presentes na vida do paciente. Não é só náusea, vômito, diarreia, existem eventos diversos de avaliação. É importante que, justamente nesse sentido, qualquer evento que venha a ser relatado durante o tratamento, ele é considerado um evento adverso, tá? Mesmo que seja um evento de insignificância, mas ele é considerado um evento adverso. E além de classificar, ele nos traz orientação do manejo disso. Então aqui, né, à direita do vídeo aqui, eu trago aqui a classificação, isso é uma cola da imagem adaptada do CTCAE, que classifica em grau 1, né? Então aquele paciente que apresenta sintomas brandos, né? Que se apresenta ou assintomático em relação a alguma queixa, ou com sintomas muito leves, e que muitas vezes vai ser acompanhado na clínica ou nas evoluções periódicas desse paciente. E quase sempre a gente não vai intervir nesses tipos de evento, a gente só vai observar, como eu disse a vocês, as condutas expectantes. Existem os chamados eventos grau 2, que são eventos já considerados moderados, e daí existe talvez algum tipo de intervenção, ainda que mínima, mas existe, para um manejo, para um controle, para uma observação. É importante que essa sigla, né, ADL, em inglês, quer dizer atividades diárias de vida, né? Então, atividades básicas como se higienizar, preparar a própria alimentação. Então, veja que a toxicidade grau 2, ela é uma toxicidade que já pode limitar determinadas atitudes daquele paciente, em especial quando você fala de pacientes, por exemplo, idosos, né? Então, é importante a gente inserir aquele efeito colateral que o paciente está relatando, muitas vezes, na rotina de vida dele. Como a diarreia atrapalhou a sua vida, como a náusea e o vômito atrapalhou a sua vida, como o evento de pele atrapalhou a sua vida, né? E os chamados eventos mais severos, né, que são os eventos grau 3 e grau 4. Né? O evento grau 3 é aquele evento em que muitas vezes o paciente tem dificuldade de se cuidar, de tomar banho, de deambular, de levantar, de se alimentar, de tomar líquidos. Então é um evento que pode ser potencialmente grave, potencialmente fatal às vezes, né, que pode evoluir. Muitas vezes demanda uma atenção muito maior do profissional que está assistindo esse paciente, né? E, certamente, o evento grau 4 é aquele evento em que o paciente está dentro do hospital, institucionalizado, hospitalizado, muitas vezes em leitos de UTI, e isso, infelizmente, não é uma realidade infrequente no nosso dia a dia. Às vezes, a gente tem, sim, pacientes que passam dias, semanas, às vezes até meses internados em recuperação de eventos e de complicações de um evento grave de quimioterapia ou de qualquer que seja o tratamento.
Evidentemente, o evento grau 5 é aquele paciente que, infelizmente, faleceu em decorrência do tratamento. E isso como eu disse há pouco, é um indicador de qualidade, isso é uma forma de avaliar a prática do serviço oncológico, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui, no próximo slide, eu trago um exemplo bem comum, que muitos de vocês provavelmente já tiveram contato, que é o paciente que vem vomitando, né? Então, é um evento muito frequente em tratamentos com quimioterapia, em especial com associações de quimioterapia, né? Um evento que varia conforme o que nós chamamos de potencial emetogênico, ou seja, a capacidade daquele regime de tratamento de causar náuseas. Então, quem trabalha, já viu pacientes se tratando, por exemplo, com uma medicação comum chamada cisplatina, sabe o que é um paciente com vômito, um paciente com náusea e que vomita muito, né? Em especial quando a gente associa fármacos, associa, por exemplo, modalidades de tratamento, quimioterapia e radioterapia, por exemplo. E daí a importância, como eu disse há pouco, de lançar estratégias preventivas e de profilaxia para que isso aconteça. Então, veja aqui, né, essa tabela ela é derivada aí do CTCAE de 2017, que é a última atualização. Então, aqui eu circulo aqui para a gente os grau 3 e grau 4, né, que são aqueles pacientes que eventualmente precisam de terapia de alimentação parenteral, né, de alimentação enteral, que são hospitalizados, né, que têm situações de risco de vida iminente, né? E é claro, a gente vai ter pacientes que vão ter vômitos grau 1, que vão vomitar 1 ou 2 vezes, pacientes que vão precisar em algum momento ir até uma instituição de saúde tomar um soro, hidratar um pouquinho, fazer alguma medicação endovenosa, mas vamos ter, infelizmente, pacientes com grau 3, grau 4 que vão ter que ser manejados. Então, indo direto agora para os nossos eventos mais frequentes, e aqui a ideia, pessoal, é trazer um pouco de como a gente maneja isso, do que a gente tem de evidência no tratamento desses efeitos colaterais, mas também já adianto que é um assunto muito denso, então não hesitem em interromper aí em algum momento que vocês tiverem dúvidas. Eu vou acionando vocês aí também em alguns temas que eu vou achar importante aqui, tá? Eu vou começar falando, evidentemente, de náusea e vômito, né? Então, náusea e vômito, como eu disse há pouco, os pacientes que apresentam grau 3 e grau 4 de náusea e vômitos, né, que são pacientes que têm prejuízos na condição alimentar, que geralmente vomitam acima do que 7 a 10 vezes ao dia, pacientes que perdem a capacidade de se alimentar totalmente, de tomar líquidos, e que isso certamente implica em performance, em qualidade de vida no seu domicílio. Esses pacientes, muitas vezes, eles vão ser manejados a nível de hospital, tá? Eu disse há pouco que a incidência varia conforme o potencial emetogênico dos tratamentos, e eu trago aqui alguns exemplos, né? Algumas drogas e combinações com o chamado alto potencial emetogênico. Nós temos um guideline específico para como manejar esses pacientes, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns esquemas de tratamento muito comuns. Então, o AC é um esquema de tratamento para câncer de mama que muitos de vocês conhecem, né? A famosa quimioterapia vermelha, e é uma quimioterapia com alto potencial de emetogênico, ou seja, uma grande potência de causar vômitos após a sua aplicação. Essa sigla, né, CDDP, é chamada cisplatina, né? Então, é um dos quimioterápicos mais emetogênicos, ainda que em monoterapia. Muitas vezes a gente utiliza em combinações com tratamento para cabeça e pescoço. Então, a gente faz radioterapia na região de mucosas, a gente traz consequências que nós vamos falar mais adiante, como mucosite, e além disso, associa um alto potencial emetogênico e os pacientes vomitam, infelizmente. E a associação de doxorubicina, que é também o azinho ali, né, do esquema C, com a ifosfamida, é um esquema bastante comum para pacientes de sarcomas, por exemplo, que a gente utiliza, e certamente é um esquema com um grande potencial emetogênico também. Então, como manejar isso, né? Respondendo aí a pergunta da aula, como é que a gente maneja isso? Então, vou mostrar um pouquinho mais adiante, mas o ideal é que a gente maneje isso de maneira profilática. Então, se você vai aplicar um esquema de alto potencial emetogênico para esses pacientes, que você combine fármacos num contexto de profilaxia primária. E daí eu trago aqui para vocês as 4 classes de medicações que eu costumo utilizar antes de fazer quimioterapias de alto potencial emetogênico. Então, corticoides, todo mundo deve estar acostumado a ver uma prescrição de quimioterapia lá, dexametasona, 10 ou 20 miligramas antes da infusão. Existem os chamados inibidores de NK1, talvez por esse termo você não vai reconhecer, vocês não vão reconhecer, mas eles são os
apreptanto, fosapreptanto, o Emend, aquele famoso comprimido chamado Aquinzel, é uma associação de um inibidor de NK1 chamado netuptanto, né? E esses medicamentos muitas vezes são associados aos chamados inibidores do receptor de 5-HT3, que é nada mais nada menos do que o Vonal, a ondansetrona, o granizetron, o palonosetron, que estão na nossa prática no dia a dia, né? E, mais recentemente, em especial para esquemas de alto potencial emetogênico, a gente tem aí a associação de medicações antipsicóticas com um excelente controle de náuseas e vômitos em pacientes que vão desempenhar tratamento de grande potencial de vômito. E até eu trago aqui no próximo slide, de maneira até mais densa, uma tabela que é derivada aí do último guideline da ASCO de manejo de vômitos, de náuseas e vômitos, e aqui em especial, se vocês verem aqui na esquerda do vídeo aqui, potencial emetogênico do tratamento aqui alto, né? E cisplatina e outros agentes. Então veja justamente o que o guideline americano nos recomenda a fazer, é justamente isso que eu comentei, né? Então, a associação de um inibidor de NK1, então aqui nós temos o A15, representado aqui pelo netuptanto e palonosetron, por exemplo, a associação de inibidores de 5-HT3, então ondansetrona, por exemplo, entre outros, associação de corticoides, em doses não só no dia da aplicação, mas veja, isso é muito frequente, muitos dos profissionais, dos médicos, acabam prescrevendo em dias a posteriori da quimioterapia uma certa dosagem de corticoide posteriormente, geralmente 3 a 5 dias de corticoide, e a olanzapina, como eu comentei aqui, circulada por último, né? Então veja que, na verdade, a náusea e vômito a gente maneja antes dela acontecer. Então, isso é bem importante a gente dizer. Então, quando a gente encontra um paciente que vomitou, que nauseou, que teve alguma intercorrência relacionada a isso, é sinal de que, é claro, guardadas as devidas limitações de cada serviço, de cada cenário, né? Não é em todo local que você vai ter disponível essas drogas a todo momento, mas é sinal de que você pode melhorar um pouco a estratégia de contenção de náuseas e vômitos. Vou aproveitar e tentar interagir um pouquinho com vocês. A gente tem, acho que quantas pessoas aqui? 29 pessoas na plateia aqui. Então, sei que muitos devem estar jantando, cuidando do filho, brincando com o cachorro, mas alguém já ouviu falar dessas medicações? Alguém tem prática com isso? Quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, acho que esse é o sintoma mais importante, por isso que eu comecei por ele. Alguém quer se manifestar aí, pessoal, pelo chat ou pelo bate-papo? Fiquem à vontade. Vamos esperar um pouco aí, né, Rê? O pessoal tá tímido, tá todo mundo com frio, tomando vinho. Você tá no mudo aí. Tá todo mundo com frio, encolhido. Pois é, eu também tô aqui Todo mundo morrendo de quietinho. frio. Mas se Bom, alguém mas quiser, então, mandar qualquer pergunta ou algum comentário, por favor, manda pelo bate-papo, então, ou abre o áudio e faz a pergunta. Fica tranquilo. fiquem à vontade. Mas talvez faça bastante sentido para quem está vendo aqui entender um pouquinho da prescrição de quimioterapia, né? Então, a prescrição de quimioterapia passa por muitos desses medicamentos antes da infusão do próprio fármaco mesmo, né? Então, do próprio quimioterápico em si. Então, é bem frequente. Eu, particularmente na prática clínica, em esquemas de alta emetogenicidade, gosto muito dessa associação de netuptanto e palonosetron, que é o A15, um comprimido já disponível aí no mercado. É um comprimido que controla muito bem a questão de náuseas e vômitos de pacientes que vão fazer esquemas de alta emetogenicidade. É evidente, né, pessoal, uma vez que os efeitos estão aí acontecendo, que quando esse paciente interna, a gente acaba utilizando muitas dessas drogas dentro do hospital. Os inibidores de NK1, apreptanto, fosapreptanto, netuptanto, geralmente eles são mais efetivos antes da quimioterapia. Então não adianta correr atrás do prejuízo depois. Se aconteceu, você vai manejar com Vonal, você vai manejar com dexametasona, eventualmente até com as drogas que, curiosamente, a gente não fala em oncologia, Dramin e Plasil, né? Veja que não estão no nosso guideline, eu não comentei em nenhum momento aqui, porque a gente não faz de rotina, até porque o mecanismo e o potencial de controle de náuseas e vômitos induzido por quimioterapia é ínfimo, né? Então, a gente acaba utilizando no paciente internado depois, mas o ideal é que a gente haja preventivamente.
tá bom? Então, que fique a mensagem aí para a gente que atua na oncologia, equipe de enfermagem, farmácia, entender o que nós estamos fazendo na prescrição de quimioterapia, por que da administração desses medicamentos, e claro, já imaginando como seria o efeito colateral de determinado fármaco. Bom, dando andamento então a um segundo evento colateral muito comum, a diarreia, né? Então, diarreia é talvez um dos eventos mais frequentes aí em quimioterápicos. Então, trago aqui não só a classificação do critério comum aí de classificação de eventos adversos, então que mensura não só a consistência das fezes, mas também o número de evacuações. Então, veja, o paciente que evacua mais do que 7 vezes ao dia, do que o basal dele, esse paciente certamente está experimentando uma toxicidade grau 3, né? E daí, muitas vezes, esse paciente desidrata, esse paciente perde eletrólitos, ele vem desidratado a você, ele pode estar hipotenso. Então, é muito importante a avaliação clínica e certamente esse paciente vai ser encaminhado ao pronto atendimento para uma avaliação mais em contexto emergencial. E daí a importância de exames laboratoriais, né, para que a gente entenda e mensure até a gravidade da questão da diarreia. Medicações mais comuns, acho que a maioria delas aqui são da prática de todo mundo, né? Então, fluorouracil e capecitabina e irinotecano fazem parte de tratamentos de câncer coloretal, por exemplo. Então, o famoso esquema FOLFIRI, né? Ou Xelox, Xeloda, enfim, são drogas muito frequentes e são grandes causadoras aí da diarreia induzida por quimioterápicos. Mas a gente já começa a ver nomes diferentes, né? Então, confesso que para mim, né, foi um desafio. Eu fiz minha formação na Unicamp, não tinha acesso, por exemplo, a Afatinib, a Abemaciclib, né, medicações que hoje fazem parte da minha prática e que invariavelmente me colocam um desafio para manejar diarreia induzidos por essas medicações. Todas essas três aqui que eu coloco, obviamente que diarreia pode ser causada por uma infinidade de drogas, mas todas essas três aqui que eu coloco, seja o Afatinib, o Sunitinib ou o Abema, são medicações orais, né? Então, muitas vezes são medicações em que eu prescrevo e que vai ser dispensado pelo farmacêutico algum tempo depois. E que, às vezes, a minha orientação de diarreia para esse paciente já foi há 10, 15 dias atrás. Então, daí a importância da gente entender como o profissional, qualquer profissional do cuidado oncológico faz parte da orientação e da identificação de efeitos colaterais mal manejados. O abemaciclib, para quem não tem tanto contato, é uma das medicações inovadoras aí no câncer de mama, né, que é o câncer mais comum na população feminina, e certamente é uma droga que hoje vai estar mais presente na prática das pessoas, do enfermeiro, do farmacêutico, das pessoas que vão ter contato com essa dispensação e aplicação de drogas nos pacientes. Bom, o manejo da diarreia induzida por tratamentos, aqui eu coloquei quimioterapia, mais focando ali em fluorouracil, em irinotecano. O manejo, ele certamente passa por algumas medicações que estão na prescrição, então a gente, em alguns casos, em especial na diarreia, pelo irinotecano, a gente utiliza a atropina, né, que é uma dos antídotos, né, do irinotecano e que ajuda um pouquinho a trazer um controle de uma diarreia que é quase aguda, começa a aplicar no paciente, ele sai correndo para ir no banheiro dentro do salão de químio, então a gente consegue manejar melhor essa diarreia. Mas quando esse paciente vai para casa e te liga, entra em contato em algum centro de oncologia e fala, olha, estou com muita diarreia, a gente geralmente utiliza o uso da loperamida, do Imosec, né? E daí é uma dose que chega a assustar os pacientes, né? Alguns pacientes chegam para mim e falam, tomou Imosec? Tomei um comprimido ao dia. Então, esse comprimido ao dia não vai mudar nada para o paciente que está tendo uma diarreia induzida por ciclofluorouracil, por exemplo. Então, geralmente a gente vai precisar ali do que nós chamamos de ATAC, que é a dose de 4 miligramas, e um comprimido a cada 2 horas, ou seja, 2 miligramas a cada 2 horas, para que esse evento seja interrompido. E às vezes, já adianto a vocês que não é, né? Então, esse paciente muitas vezes precisa internar, ele vai precisar de antibióticos, muitas vezes os antimicrobianos eles têm uma função sinérgica no controle da diarreia. A gente sabe que esse desequilíbrio de diarreia ele pode fazer uma mudança da flora intestinal, então o ciprofloxacino tem uma função de tratamento de eventuais bactérias. E existe uma bactéria muito frequente chamada Clostridium,
que pode induzir um tipo de colite, um tipo de inflamação no intestino, a ponto de levar uma diarreia realmente muito intensa. Então, é importante pesquisar esse tipo de bactéria naqueles pacientes que estão internados e que estão ali com um quadro refratário, tá? A gente tem o Tiorfan como uma opção também de controle de fluxo intestinal, mas muitas vezes, naqueles pacientes que vão ter o que nós chamamos de diarreia grau 4, né, que é aquela diarreia que chega a colocar o paciente em risco de vida. Já tive contato com pacientes que tiveram ali mais de 20 episódios de diarreia líquida por dia. Às vezes são pacientes usuários de ostomias, né, de bolsinhas, e que aquela bolsinha que só sai líquido, o paciente fica banhado de diarreia líquida continuamente. É um paciente que chega a ter até queda de pressão por perda de líquido. Então, esses pacientes vão passar numa discussão aí quanto ao uso de inibidores de secreção intestinal, e o octreotide é uma medicação utilizada para várias coisas dentro da medicina, né, controle de sangramentos e tudo mais, mas em especial para o controle de diarreia. Então, nos guidelines de tratamento de diarreia, as últimas atualizações também contemplam o octreotide numa dosagem subcutânea aí para os pacientes internados, tá bom? Novamente, hein, vou perguntar de novo, ver se a galera já saiu do frio aí. Alguém com contato com um paciente com diarreia muito intensa, que queira contar aí alguma experiência, ou podemos seguir em frente? Às vezes vale a pena aí largar o vinho aí, tentar mudar. Não? Então vou seguir. O pessoal tá tímido ainda, Henrique. Olá, Tá bom. boa noite, Igor. Boa noite Oi, a Lu. todos. Tudo bem Tudo aí? bem? Tudo Que ótimo, bom. graças a Deus. Legal. Vou comentar um caso que aconteceu lá na Unicamp, do paciente ia fazer TP de indução, EDC no caso, que não estávamos conseguindo internar para fazer o TPF. Tá. E aí ele teve uma diarreia importante, grau 4 mesmo, que inclusive ele acabou indo para a retaguarda, né, que é tipo uma semi-intensiva. A gente até orientou fazer exatamente o que você falou, octreotide, Mosec e tudo mais, os antibióticos, mas ele começou um quadro de sangramento da hemorragia digestiva baixa e foi fazer tomografia devido à diarreia e entrou em abdômen agudo perfurativo devido à diarreia mesmo. A gente até ficou na dúvida, mas depois no AP confirmou que realmente foi por conta da colite causada pela diarreia que ele teve da quimio. O paciente ficou super grave por uns 2 meses lá, internado lá no Unicamp, depois se recuperou, teve alta e foi há 2 semanas lá para o nosso ambulatório. Com suas limitações, mas estava bem. Ô Lu, e obrigado aí por ter compartilhado, mas uma coisa que eu imagino como ficou a cabeça da equipe, né, como um todo, não só do oncologista, né, que recebeu esse paciente depois de 2 meses de internação e falou assim, tá, beleza, faço de novo o tratamento, né? Pois repito, exatamente. Diminuo dose, né? Então... A gente ficou muito na dúvida porque ele ele tinha entrado em paliação devido à gravidade que ele ficou depois, não pelo câncer, mas pela sequela, todo o tratamento que ele teve, foram 2, 3 meses internado. E aí depois ele começou a melhorar muito. E a gente ficou, não foi eu que atendi, mas eu ouvi a discussão, a gente ficou na dúvida sobre realmente se dava para tentar ou se valia a pena voltar à quimio ou não, mas devido a essa toxicidade importante, a gente optou para não mesmo. Por não, exato. E outra coisa que foi muito chato, digamos assim, foi que a gente orientava a fazer toda essa prescrição da diarreia causada pela quimio, e a equipe que estava cuidando dele não aceitava muito bem, sabe? Aquela coisa de, vai usar Imosec para um quadro que possivelmente é infeccioso. Mas a gente dizia, não, é da químio. E foi nessa, até que depois se comprovou que realmente era da químio. Era da químio. E parece bobo, né, falar sobre Imosec para quimioterapia, mas é justamente isso, né, Lu? Muitas vezes nós temos até essa dificuldade dos próprios colegas, às vezes da UTI, em entender, poxa, por que o cara quer fazer octreotide, né? Imosec, não tem algo mais potente, né? Então, é realmente um protocolo a ser
disseminado aí na cabeça das pessoas que vão tratar esses pacientes em algum momento, seja na UTI, seja, né, o colega de alguma triagem, ou seja até um profissional que esteja atendendo esse paciente em qualquer outro contexto, né? Então, acho que é muito importante, e casos como esse que você comentou são muito ilustrativos, né? E acho que certamente uma diarreia grau 4, né, foi classificada, né, com risco de vida iminente, intervenções urgentes, intervenções de emergência, e, ao meu ver, uma diarreia que contraindica qualquer tentativa de reexposição ao tratamento, né? Então, veja como esse contexto de efeitos colaterais pode impactar na qualidade do tratamento do nosso paciente, né? A gente deixou de poder dar, imagino ser um câncer de cabeça e pescoço, né? Pelo tipo de regime, né? E acabou que a gente jogou no lixo taxano e platina, né? Ou seja, o que sobra, né, para esse paciente, né? Então é difícil, né? Então, realmente, obrigado pela sua contribuição aí, viu? Eu não sei se tem alguma nutricionista aqui, parabéns, Lu, pela colocação, Igor, mas assim, a minha pergunta, se hoje existe alguma evidência que alguns tipos de suplementos alimentares, como por exemplo, a glutamina ou a kombucha, por exemplo, se eles colaborariam para uma prevenção ou numa fase tão aguda de uma diarreia para os pacientes oncológicos. Se você já teve a oportunidade de ler alguma coisa, ou se tem alguma nutricionista aqui no grupo, se ela tem alguma expertise com relação a esse assunto. Vamos ouvir aí, tem alguém da Nutri aí que pode nos contribuir, pessoal? Acho que o pessoal também tá novinho aí, só na parte nutricional. Mas assim, Rê, eu acho que a questão, confesso que não tenho, eu acho que na verdade assim, é muito importante estar ao lado da equipe de nutrição no momento em que esse paciente desenvolve um distúrbio do trato gastrointestinal dessa monta, né? Certamente esse paciente não teve só diarreia, ele deve ter tido outras complicações, sim, dada a gravidade, né? Então deve ter náusea, deve ter vômito, muito provavelmente ele passou por algum momento de nutrição paraenteral, ou seja, nutrição exclusivamente endovenosa. Então, eu não acredito que a questão suplementar vá sanar algum tipo vai trazer algum tipo de melhora nesse momento de diarreia tão intensa. Eu acho que, às vezes, esses pacientes acabam indo para o jejum mesmo, para a nutrição parenteral, até você conseguir controlar a quantidade de secreção abdominal. Eventualmente, como a Luciana colocou, a gente até lida com complicações como perfurações intestinais, sangramentos, né? E não é infrequente até qualquer tipo de nutrição, né? Nutrição, exatamente, né? Então, tivemos um caso muito semelhante a esse que a Luciana comentou agora recentemente, de um paciente com imunoterapia. Vou contar depois para vocês mais à frente, tá? Obrigada. Imagina, obrigado a vocês pela participação. Vamos seguir aí para o pessoal poder seguir a quarta-feira à noite, senão eu vou atrasar. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas mielotoxicidade, acho que todo mundo tem muito contato com isso, é muito frequente chegarem para a gente e falar, nossa, precisa checar o hemograma antes da quimio ou de qualquer tipo de liberação de droga. Então, a gente vai ter ali a anemia, a neutropenia ou a trombocitopenia, que é a queda de plaquetas, certamente na vida, na rotina de todo mundo que vai autorizar ou dispensar ou aplicar algum tipo de medicação. Geralmente, a gente faz um controle periódico de exames laboratoriais de hemograma, e é muito frequente que a gente busque esse parâmetro, né? HB acima de 9, neutrófilos acima de 1.500 e plaquetas acima de 100.000. Então, é sempre importante que antes do início de qualquer esquema que é sabidamente mielotóxico, que a gente faça uma checagem de hemograma, tá? Para anemia e para neutropenia e para trombocitopenia, pessoal, ou seja, para queda de hemácias ou para queda de plaquetas, muitas vezes a gente tem pouca intervenção. A maioria desses pacientes se apresentam com uma anemia leve, eles variam um pouco a questão de plaquetopenia, então chega ali com uma plaqueta de 90, 80 mil, e muitas vezes a gente até espera, atrasa um pouco a infusão, atrasa uma semana, repete o hemograma e reavalia a questão desses quesitos para a liberação do tratamento. Para anemia recorrente, existem alguns estudos tentando mostrar estimulantes da produção sanguínea, né? Eritropoese significa produção de sangue. Então, é uma coisa que a gente não faz em todo serviço, mas em alguns locais a gente consegue autorização
para a aplicação dessas medicações. Uma delas é a alfa-epoetina, por exemplo, que é o Eprex, o famoso Eprex que a gente aplica eventualmente semanalmente nos pacientes, justamente para que esse hemograma traga aí níveis de hemoglobina um pouco mais altos e que a gente evite de precisar ficar transfundindo esses pacientes, tá? Em casos com a hemoglobina abaixo de 9 ou plaqueta abaixo de 20 mil, então veja uma plaquetopenia bem grave, a gente vai ter a discussão quanto à neutropenia, quanto à transfusão de hemoderivados, perdão. Mas indo para o tema mais importante da mielotoxicidade, eu vou falar um pouco sobre neutropenia, né? Então, eu falei há pouco tempo atrás que quando a gente soma tratamentos, faz poliquimioterapia, 1, 2, 3 drogas, a gente certamente vai ter um risco maior de queda de neutrófilos, né, de diminuição de imunidade. Né? Essa diminuição de imunidade geralmente ela acontece a partir do 7º até o 14º dia. Nós costumamos chamar de nadir de quimioterapia, que é o ponto mais baixo onde a gente espera que esteja a imunidade do paciente. Por isso a importância, né, na orientação daquele paciente, não adianta sair da consulta, fazer quimio e colher o hemograma 3 dias depois, né? Esse paciente precisa ter uma coleta de exame na data certa, na data geralmente que antevém a consulta e a liberação do próximo ciclo de quimio. Em geral, pessoal, a gente utiliza para regimes com neutropenia febril, cujo o uso das drogas, né, causa uma neutropenia febril em mais de 20% dos pacientes, a gente costuma considerar o que nós chamamos de profilaxia primária. Então, muitos de vocês aqui já devem ter contato com pacientes que tomam injeções para subir a imunidade. O famoso filgrastim, né, ou granuloquine, como é conhecido comercialmente, né, que é utilizado nessa dose de 300 microgramas, a gente geralmente aplica vários dias seguidos, e com intervalo a se definir, quando começar, quando terminar, número de dias, depende muito do que você quer atingir com a suplementação desse tipo de medicamento. Existe uma medicação que é uma medicação um pouco mais restrita a centros privados, em especial pelo custo, que é chamado Neolastin, é o chamado pegfilgrastim. É o filgrastim clássico conjugado a uma molécula de lenta liberação e que tem um clearance renal muito menos evidente, e por isso ele dura mais tempo. E daí é feito em dose única. Então tem esse conforto do paciente de não precisar ficar se picando em casa ou indo a algum local para aplicar essa medicação todos os dias, por 5, 7, às vezes 10 dias. Geralmente a gente aplica aí 24 a 48 horas depois da infusão da quimioterapia. Em alguns regimes, nós vamos utilizar antibióticos profiláticos, tá? Então, em especial para regimes com docetaxel, por exemplo, é comum a gente prescrever medicações antibióticos, em especial antibióticos dessa classe de quinolonas, para trazer o que nós chamamos de prevenção de infecções por outras bactérias. Bom, e aqui um conceito que é importante que todos nós tenhamos. Neutropenia, ou seja, hemograma com neutrófilos baixos, em vigência de febre, é uma emergência oncológica. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando um capítulo específico sobre emergências oncológicas para vocês, mas não é essa a ideia, então por isso que eu coloco em vermelho aqui para todo mundo não esquecer que paciente com febre, em vigência de quimioterapia ou de qualquer regime que seja mielotóxico, e daí eu dei exemplo, né, do abemaciclib, que é uma droga nova para mama, causa neutropenia, né? Então, assim, qualquer paciente que tiver neutropênico em vigência de febre é uma emergência oncológica. Na maioria das vezes, o mais correto a se fazer é avaliar esse paciente num regime de urgência, a fazer uma avaliação clínica, esse cálculo aqui, esse MAS, que é uma ferramenta de cálculo de probabilidade de gravidade dessa neutropenia e que nos faz até considerar a internação, e a gente vai administrar antibióticos, a gente vai fazer culturas, a gente vai usar essas medicações, em especial o granuloquine, diariamente até essa imunidade voltar mais rápido, com o intuito de trazer, de recuperar essa imunidade, diminuir o tempo de internação desse paciente no hospital e retomar a segurança da imunidade desse paciente. Vale aqui Oi, pois não? Só um ponto. Com relação ao pegfilgrastim, o Neolastin, eu queria saber se alguém aqui já teve experiência com aquele OB, com aquela apresentação nova deles, que é uma apresentação, se eu não estou errada, se a Deunice estiver aqui, ela participou do treinamento junto comigo, é uma apresentação onde o paciente vai para casa e ele mesmo injeta nele, depois desse tempo, de uma maneira mais fácil, assim, é um processo de infusão. Aí não sei, Marcelo, lá na Unimed vocês já usaram? Alguém aqui já usou em algum serviço privado, né? Talvez no público seja um pouquinho mais difícil. Nosso serviço a gente não usou ainda, não. Eu não sei, alguém aqui já usou ou não? Ô, Renata. Fala, Del. Foi feita a proposta para uma paciente, Uhum. mas ela não aceitou.
de fazer ela mesma fazer a autoaplicação, até pelos cuidados que tinha, era um processo um pouquinho mais complicado, né, para o paciente. Então, não foi aceito. Tá. Então, foi uma recusa da própria paciente, né? Aham. Não, eu estou perguntando, gente, só porque às vezes a gente acha que é uma coisa de alta tecnologia, fantástico, maravilhoso, mas na vida real não funciona, né? Você vê essa paciente no serviço privado e ela se recusou. Então, só foi uma pergunta por causa desse ponto, né? Mas, assim, acho que no workshop que a gente vai fazer, seria legal se algum farmacêutico também trouxesse a experiência deles com relação ao processo de manuseio e tal, o que ele acha também, aí a gente depois discute para o workshop mesmo que a gente vai fazer ainda. Obrigada, Igor. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Del. Posso fazer um pequeno comentário do Filgrastim, Igor? Pois não, claro, Marcelo, por favor. Tem aquela preocupação bem grande, né? Dor nos ossos, né? Principalmente com a aplicação do Filgrastim. Isso foi uma coisa que eu aprendi com os pacientes, não em literatura. A gente geralmente orienta eles a aplicarem à noite antes de dormir, né? E aí não vai dormir e acaba não sentindo aquele desconforto, aquela dor, né? Principalmente nos ossos longos. E tem tido uma boa experiência com relação a isso aí também. Sim, eu confesso que já tive pacientes com bastante intolerância ao Filgrastim, né? E aí é curioso a sua colocação, porque é uma toxicidade de uma medicação usada para prevenir outra, né? Veja que coisa estranha, né? Mas, de fato, a aplicação noturna, né, dessas medicações indutoras de colônia que nós falamos, né? Elas tendem a melhorar um pouco a questão de dor no corpo, de mialgia. O problema é que muitas vezes esses pacientes, alguns, né, que não têm a segurança da autoaplicação, vão a algum serviço que funciona provavelmente no horário comercial, ou alguma farmácia, ou eventualmente algum posto de saúde, alguém que vai aplicar para ele, ou até uma clínica oncológica que vai aplicar para ele, e muitas vezes esse paciente tem que aplicar ali no horário comercial, né? E daí não são todos que fazem a aplicação em domicílio, né? Ou que vamos dizer assim, toleram fazer a aplicação, se sintam à vontade, né, em se auto-aplicar ou ter a aplicação dentro do domicílio. Já tive pacientes que tinham mais medo do granuloquímico que da químio, né? Porque falava lá, vai tomar 7 dias de injeção, falava, nossa, mas como assim, né? Mas obrigado, perfeita a sua colocação, e vou comentar um pouquinho mais adiante de que terapias de suporte também trazem efeitos colaterais, a gente tem que saber orientar também como conduzi-los. Perfeito. Agora, existe essa mesma dorócia, vocês percebem essa mesma dorócia na formulação peguilada, Marcelo? Ou só no Filgrastim sem ser peguilado? Não percebi, Renato. Porque a composição deles, a dosagem, até a maneira da infusão é um pouquinho diferente, né? Só por uma questão de percepção mesmo, né? Se por ser peguilado, ou seja, seria uma fórmula mais evoluída, né? Vamos dizer assim, mas por outro lado você faz uma concentração maior de uma vez só, né? Então, não sei se vocês puderem reparar isso também, a gente pode enriquecer mais ainda o workshop mais para frente sobre essas discussões práticas, né? Obrigada, viu, Marcelo? Imagina. Legal, pessoal. Vamos seguir então. Então, só lembrando aqui, né? Neutropenia febril é uma emergência oncológica que merece o devido cuidado, tá? Então, por isso da nossa importância aí do controle com hemogramas e do cuidado da questão de neutrófilos. Bom, seguindo adiante, um evento colateral que não é tão frequente, mas acho que é muito importante a gente comentar, porque são eventos que nos preocupam e que estão presentes em tratamentos muito da nossa prática, né, muito comuns, tanto em sistema público como no sistema privado, é a cardiotoxicidade. Então, eventos colaterais relacionados ao coração, à pressão arterial e tudo mais. E daí aqui, eu trago para vocês como elas podem se manifestar, né? Então, geralmente, nós temos um decréscimo do que nós chamamos de fração de ejeção do coração. Então, é de bom tom que a gente faça um ecocardiograma nos pacientes que vão receber esquemas que podem ser cardiotóxicos. Eu já vou elencar eles aqui, eles já estão aqui embaixo, então já dá para vocês irem seguindo e imaginando. Mas com esse decréscimo do funcionamento do coração, a gente vai muitas vezes desenvolver sintomas de insuficiência cardíaca, cansaço, falta de ar, falta de ar ao deitar, ao dormir, inchaço nas pernas, muitas vezes, né?
Muitos fármacos podem cursar com arritmias, eu exemplifico aqui o famoso intervalo QT, que é o que nós conversamos muito na utilização das medicações mais recentes para tratamento de câncer de mama. Eu dou exemplo aqui dos inibidores de ciclina, falei há pouco do abemaciclib, mas falo aqui agora do ribociclib, né? Existem medicações que têm alterações da pressão arterial, o bevacizumab é um deles, né? Então daí a importância da monitorização de pressão arterial nesse paciente nas infusões, e até pacientes que vão ter quadros isquêmicos, infarto, né? Eu já tive, confesso que o desprazer de atender um quadro coronariano agudo na minha época de formação em residência na Unicamp, num paciente infartado dentro do salão de quimioterapia por fluorouracil, né? Então, realmente é uma dúvida, a cabeça se confunde porque a gente está pensando em químio e de repente tem que lembrar aí dos conceitos de cardiologia, né? Então, as drogas frequentes aí que eu comentei, acho que as antraciclinas, a quimioterapia vermelha, famosa, né? A doxorubicina, né? Tem ali uma dosagem máxima por metro quadrado a ser atingida. Mais do que isso, a gente tem dados e historicamente a gente consegue perceber que foram pacientes que desenvolveram insuficiência cardíaca e decréscimo da fração de ejeção. Os inibidores de CDK4/6, né, os famosos inibidores de ciclina, então a importância do eletrocardiograma para esses pacientes. Aqui as terapias anti-HER2, então trastuzumab, pertuzumab, né, o Herceptin para o câncer da mama, então é muito importante o manejo desses fármacos, e o fluorouracil e o Avastin, como eu comentei para vocês. Então, como que a gente pode manejar isso? Tá? Então, é importante identificar o paciente que pode ter mais cardiotoxicidade. Então, quimioterapia em idoso é um capítulo à parte, mas certamente idosos, até porque muitas vezes vão ser portadores de insuficiência cardíaca, vão ser portadores de hipertensão arterial sistêmica, vão ter algum tipo de doença aterosclerótica coronária prévia, vão usar múltiplas medicações por serem idosos, então isso é um fator de risco para a cardiotoxicidade. E como que a gente maneja? Certamente a importância do ecocardiograma, que eu exemplifico aqui na imagem, né? Então, ecocardiograma transtorácico e eletrocardiograma pré-tratamento e, se possível, periodicamente. A gente tem algumas rotinas estabelecidas, em especial para drogas mais novas, como o próprio ribociclib, por exemplo. Mas uma coisa muito importante, que eu confesso que durante muito tempo eu me peguei não fazendo, né? Ainda que eu devesse fazer, que é a avaliação criteriosa de interações medicamentosas, né? Então, não sei se tem algum farmacêutico aí que queira comentar isso, como é na prática clínica isso, mas é muito importante que se faça esse cruzamento de interações medicamentosas, porque muitos medicamentos vão ter interações com a polifarmácia que esse paciente idoso eventualmente utiliza, e daí, em especial, para pacientes que têm aí medicações que mexem com o eletrocardiograma, que mexem com o funcionamento cardíaco, essa interação ela tem que ser checada. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém da farmácia aí? Ou o pessoal está todo mundo dormindo? Está todo mundo tímido. Eu queria saber qual é a prática de vocês em encaminhar para um oncogeriatra ou para um geriatra esses pacientes, ou qual é a relação com o geriatra do paciente, né? Porque às vezes a população está envelhecendo, né, Igor? Então, assim, sim, cada vez mais a gente tem essas preocupações. Os estudos clínicos até pouco tempo eram feitos por um número de pessoas por uma certa idade que hoje mudou, né? Ele era até 65 anos. Hoje a gente tem pacientes vivendo até 80, 90, 100 anos. Então, sim, assim, até a elegibilidade mesmo desses pacientes é uma coisa que eu questiono bastante. Mas isso é uma outra conversa. Mas, assim, a pergunta mais, assim, existe hoje uma rotina de encaminhamento para o geriatra, para o oncogeriatra? Ou é algo que ainda precisa ser mais estudado? Eu acho que é um fluxo que precisa ser estabelecido, Rê. Ainda não temos, isso não faz parte da prática diária. Claro que muitos pacientes idosos, em especial no serviço privado, eles já vêm em acompanhamento com o geriatra. E daí eu sempre procuro fazer contato, explicar a minha proposta de tratamento. Existem algumas escalas oncogeriátricas para a gente predizer efeitos colaterais, tá? Então, escalas que medem performance, escalas que medem diversos fatores, não só da clínica, mas laboratorialmente, para você colocar aquele paciente idoso como um paciente de maior risco de cardiotoxicidade ou de qualquer toxicidade que nós estamos falando aqui. Mas, sem sombra de dúvidas, é muito importante esse link, né? E não é um link fácil, porque às vezes até o próprio geriatra
não está acostumado a lidar com tratamentos oncológicos, né? E a gente não está acostumado a lidar com o tema dele. Então, colocar esses dois em conversa deveria ser praxe, né? E às vezes não é, infelizmente. Esses dois, ou realmente fazer, como eu já vi muito fora do país, né? Aqui no Brasil eu vejo muito pouco, mas seria a farmácia clínica, né? A farmacêutica Exato. atendendo literalmente o paciente e fazendo todo o estudo de todas as drogas que ele utiliza e vendo realmente o potencial a interação. Até tem uma colocação aqui da Mari, eu acho que é a Mari, farmacêutica da Unicamp, que ela colocou que a Ondacentron, eu acho que eu falei certo, interagem com muitos outros Certinho. medicamentos, causando prolongamento de intervalo de quimioterapia, né? Inclusive com Exato. medicamentos de tratamento de comorbidades, ou seja, um medicamento que eu acho que, se eu não me engano, é para náusea e vômito, né, Maria, me corrija se eu estiver errado, que deveria tratar uma comorbidade, ainda dá interação com outros medicamentos, e além de atrapalhar a quimio, ainda também atrapalha outros medicamentos com relação à comorbidade. Então, assim, são pontos que seria fundamental, né, ter a farmacêutica mais próxima, né, do paciente. Com certeza. O intervalo QT é, inclusive, um dos parâmetros que a gente utiliza para usar aquela medicação de câncer de mama que eu comentei, né, o ribociclib, que a gente tanto queria usar, esse ano entrou no hall, a gente está usando e muitas vezes a gente está usando junto com o ondansetron. Então, veja o risco, né, que a gente tem que ter e o cuidado, né? Então, perfeito, Mari, obrigado pela contribuição. E acho que eu estava vendo aqui o chat também, tem uma pergunta aqui da Laís a respeito de valor de pressão arterial, né? Isso. Laís, o ideal é que a pressão arterial desse paciente esteja o máximo controlada possível, em especial se ele vai fazer drogas como Herceptin, como bevacizumab, tá? O bevacizumab geralmente é uma medicação que vai cursar com hipertensão ao longo do tratamento, então muitas vezes a gente tem que manejar essa hipertensão. O valor de pressão, assim, às vezes é muito comum, né? O paciente entra para o salão de químio, entra para a infusão e está lá com 17/10 de pressão arterial. Acho que mais do que esse 17/10, eu acho que ele não significa uma emergência. É claro que a gente vai medicá-lo, mas isso denota que esse paciente está vindo muitas vezes descontrolado de casa, né? Então, o problema não é o 17/10 que a gente está vendo, é o 17/10 crônico que ele está tendo, às vezes com múltiplas medicações ineficazes de tratamento, né? Então, eu acho que não existe um valor mágico, o ideal é que todo paciente esteja fora da faixa de hipertensão, então com pressão abaixo de 119/79, né, que é hoje indicado como normal, abaixo de 12/8, né? Então, acima disso. Você está falando, eu lembro perfeitamente do Sleiman, quando veio ao Brasil, quando foi o lançamento de Herceptin em adjuvância, porque quando você estava falando de uma fase metastática, a paciente estava debilitada, um pouco o cólico dela estava um pouco comprometido, você não tinha muitas pacientes rígidas, eutróficas, você não tinha muito, né? E com a adjuvância você aumentou o leque, né, de utilização dos produtos. E ele falava sempre sobre o alerta da cardiotoxicidade, né? Da importância de uma avaliação cardiológica início, né? Antigamente eram 52 semanas, agora eu não sei mais como que tá, porque eu não estou mais no dia a dia. Mas assim, é isso mesmo, você vê, a gente falou do geriatra ainda há pouquinho, agora do cardiologista, não há, ninguém é mais único, né? É Deus e pode trabalhar sozinho. A gente tem uma colocação aqui da Daniele Ribeiro, eu acho que a Dani é a farmacêutica do rádio, que hoje eles fazem avaliação das interações medicamentosas possíveis, né? O problema que eu acho maior é que, assim, fazer a avaliação dos que estão na prescrição é mais tranquilo. O problema são os pacientes trazerem todos os remédios, né, Dani? Eu acho que nem sempre eles trazem muito. Um ponto que ela colocou aqui que é interessante é que quando ela vê que é algo grave, ela aciona o médico, né, para poder ter essa interatividade, porque eu acho que isso é importante. E quando é moderado, ela faz um acompanhamento mesmo junto com o paciente, né? E é bem importante que ela está colocando realmente essa parte da farmácia clínica, é fundamental. Hoje em dia a gente vê as farmacêuticas cada vez mais dentro da farmácia, dentro da capela e tal, mas assim, no dia a dia, no consultório do paciente, com o paciente, com a vida, né? Com o paciente, um pouco menos, né? Mas parabéns, Dani, aí pelo trabalho que você faz, então. E eu sempre penso naquelas caixinhas da minha avó, sabe? Que tinha um monte de caixinha em casa, que ela dizia, qual os remédios eu tomo? O rosa, o azul e o verde. Isso aí. E aí eu falava, tá bom, então a senhora pode trazer a caixinha rosa, azul e verde para eu dar uma olhada? E aí, ela sabe o que ela fazia? Ela abria todos e botava numa caixinha branca, então não tinha mais a rosa, verde e o azul.
Então, nem a validade a gente via, né? Então, muito menos qual era o medicamento que estava ali dentro. Então, assim, isso não é uma realidade da minha avó, é uma realidade da vida, né? Da vida que a gente leva. Mas, parabéns. Aí, a Dani está colocando que pede para trazer a caixinha também. Eu fazia isso também, Dani, com a minha avó, mas sem sucesso com a caixinha. Ela tirava tudo porque botava num plásticozinho. Muito bom, pessoal. Obrigado pelas contribuições, a Laís, Dani, Mari, todo mundo. Bom, só para finalizar aqui a parte de cardiotoxicidade, muitas vezes, quando elas aparecem, né, em especial antracíclicos e Herceptin, pertuzumab, muitas vezes isso culmina na interrupção do tratamento, né? E daí, às vezes, num cenário adjuvante, né, isso é muito complicado, né? Existem alguns estudos tentando mostrar um fármaco cardioprotetor, talvez alguns de vocês já tenham ouvido aí, o pessoal sempre quer vender isso para a gente, né, o Cardioxane, mas é algo que não pegou, os estudos são meio controversos, então, hoje em dia, eu particularmente não utilizo na minha prática clínica e acho que, na maioria das vezes, a cardioproteção vem de bem identificar o paciente, fazer controle de interação medicamentosa de maneira bem criteriosa, fazer um ecocardiograma antes e monitorar esse paciente clinicamente e que todos, em especial, né, olha que bacana, né, farmacêuticos comentando que todos saibam identificar aquele paciente que eventualmente está piorando uma classe funcional de insuficiência cardíaca, está mais cansado, que a pressão está mais descontrolada, esse paciente tem que ser referenciado para o cardio, o oncologista dele precisa saber disso, porque a gente vai ter que mexer eventualmente no tratamento. Muito bem, vamos adiante aí para a gente terminar a nossa noite. Aí agora vou querer a participação do pessoal da Odonto, né? Só acho que tem mais uma perguntinha aqui que a Mari colocou, né? Se alterações prévias ao tratamento com ribociclib, por exemplo, contraindicaria o tratamento. Alteração de fração de ejeção, não, Mari. Na verdade, o que mais contraindicaria não é uma contraindicação, mas é uma necessidade de monitorização a questão do intervalo QT no eletro. Então, para pacientes em uso de ribociclib, o próprio protocolo da própria farmacêutica que dispensa a medicação, eles pedem eletrocardiogramas a cada 15 dias nos primeiros 2 ciclos, tá? Então, é importante que a gente faça. E o eletro não é um exame tão fácil, né, de se fazer a nível ambulatorial, né? Porque você pede um eletro, às vezes o cara faz lá, demora o laudo, aí chega para você depois. É até legal que tem alguns programas pro paciente que fornecem o eletro com o laudo, isso chega até no e-mail do médico, então é bem interessante. Obrigado aí pela contribuição. Vamos seguir aí com o mucosite. Então... Doutor Igor. Oi, pois não, Del, tudo bem? Deixa tudo. Eu só gostaria de te perguntar, essa alteração que dá no eletro, né, devido à cardiotoxicidade, ela fica irreversível ou após o tratamento tem condições de reverter a situação? Excelente pergunta, Del. Na verdade, eu vou estender a sua pergunta para a cardiotoxicidade geral, tá? Faz uma a cardiotoxicidade, na maioria das medicações, ela é reversível, tá? Então, vamos falar, por exemplo, da queda do funcionamento do coração, né? Da queda de fração de ejeção. Tem alguém falando aí. A queda da fração de ejeção, geralmente, ela é reversível com a interrupção da droga e com um tratamento adequado. E a alteração de eletrocardiograma também. Uma alteração que não é reversível é da antraciclina, Del. Então, o paciente que toma, por exemplo, doxorubicina em doses mais altas, geralmente esse paciente vai cursar com insuficiência cardíaca crônica. E a gente, mesmo interrompendo o fármaco, a gente não vai conseguir controlar essa insuficiência cardíaca, tá? Então, excelente pergunta, tá? Obrigado, viu, pela contribuição. Eu que agradeço. Muito bem, vamos seguir agora para uma parte bastante importante, e daí, né, até chamando a questão da multidisciplinaridade aqui para a mucosite, né? Então, mucosite é um fator bastante importante para os pacientes com tratamento oncológico, né? A gente tem que também saber identificar aqueles pacientes que vão e que podem desenvolver mucosite, e daí aqui, se nós tivermos algum colega da odontologia que possa participar, eu vou ficar bastante grato. Mas certamente aqueles pacientes que estão em radioterapia da região de cabeça e pescoço, aqueles pacientes que têm a somatória de quimioterápicos, os pacientes de cabeça e pescoço, como eu já disse, mas aquele paciente com higiene bucal precária, esse paciente pré-tratamento, né, ele é um forte candidato a passar por situações como essa da foto, né, uma mucosite grau 3 e grau 4.
Drogas muito comuns de acontecer, né, de cursar com mucosite, então platina, né, a platina é talvez uma das medicações bases aí do tratamento de tumores de cabeça e pescoço, a associação de antraciclina com outros fármacos, ifosfamida, o fluororacil em especial na infusão em bolos, e outros que não são tão frequentes do uso de todo mundo, um deles, o medicamento, talvez o cetuximab sim, né, o Erbitux, né, para câncer de colo retal, para câncer de cabeça e pescoço, mas o everolímios, né, o Afinitor, que é uma droga oral, que muitas vezes a gente utiliza para câncer de rim, para tumores neuroendócrinos, para câncer da mama. A gente tem uma mucosite chata de lidar, que eu confesso que quando eu não tinha acesso a essa medicação, eu sempre queria ter acesso, falava, poxa, se eu tivesse o everolímio seria ótimo. E depois que eu tenho acesso hoje, eu certamente fico com o pé atrás, porque é uma mucosite bem complicada. Bom, como é que a gente maneja a mucosite? Então, daí, aqui uma fotinho aí da laser terapia, né? Então, já deixo ela grifada em vermelho, então acho que a laser terapia, né, a aplicação de laser em baixa dose, em frações, ela já tem diversos estudos, até meta-análises mostrando um controle da mucosite, em especial quando administrada antes, né? Então, a história natural do paciente que evolui com mucosite é aquele cara que faz a mucosite e depois o oncologista geralmente corre atrás do dentista para consertar, né? Então, na verdade, ao passo que a gente vai aprendendo com a rotina do dia a dia, pacientes que vão ter aplicações de poliquimioterápicos, que vão fazer radioterapia de cabeça e pescoço, ou que vão usar drogas que certamente vão dar mucosite, esses pacientes, no meu dia a dia, eu encaminho para o dentista antes. Eu peço a laser terapia preventiva, porque aí a gente tem o melhor cenário e o melhor controle. Eventualmente ela aparece, mas em grau menor e que não prejudica o nosso paciente, né? Então, não sei se tem alguém da Odonto para comentar. Estou vendo aqui a Marina deixando um testemunho aqui de que a nossa grande dificuldade é a aceitação do tratamento preventivo. Mas, Marina... Desculpa, Igor, é que eu não quis te interromper, por isso que eu coloquei ali no chat. Por favor, pode falar. Aproveita que você já abriu o microfone. Por favor, bem-vinda aí para comentar. Mas favor. É o que você colocou. Eu acho que a grande dificuldade é a aceitação prévia. Ele não entende que a prevenção ali, se a gente fizer antes da infusão, o resultado vai ser melhor. Então, aí, de repente, quando o paciente aparece, ele já tem um grau 3 ali, que já tem várias dificuldades e dificulta muito seu tratamento, né? Com certeza. E até imagino que até o seu manejo, né? A eficácia do laser nesse cenário de resgate é muito inferior, né? Do que no controle... E a repetição, né? O laser é repetitivo, então aí você também tem que fazer e insistir. Mas o lado bom dessa realidade é que o paciente acaba entendendo. Então, já no próximo ciclo, ele já topa em fazer o preventivo. A gente começa uns 3 dias antes e o resultado é muito melhor. Muito, realmente. Obrigado Dr. pela sua Vitor. contribuição. Oi, tudo Muito bem? prazer, meu nome é Ana, sou de São Paulo, sou dentista, estômato e odonto hospitalar, né? E vim aqui, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Sempre bom estar sempre aprendendo um pouco mais e conhecendo novos grupos de estudos. Com relação da mucosite, né? Então, assim, super de acordo com o manejo que você descreve aí, mas o que eu acho mais importante é sempre o oncologista ou o radioterapeuta fazer um planejamento junto com o dentista, né? Certamente. Por exemplo, situações que são relativamente corriqueiras, dentes que no transrádio precisa ser feito extração daquele dente, ou dente do siso, que ele está incluso, ele está dentro da mucosa e chega a erupcionar, e aquele paciente começa a ter quadros inflamatórios. Então, essa parte toda de prevenção para que ele não tenha realmente que ser feito nada invasivo durante, né, o tratamento, tanto seja químio ou seja rádio. Tive sim já casos de alguns pacientes serem internados com mucosite grau 3 e 4, chegando a ir para GTT, né? Porque ele não foi alertado quanto a essa possibilidade. Hoje em dia o convênio médico ele cobre as aplicações de laser, né? Então tem alguns serviços que eu já trabalhei
que no momento da infusão nós estávamos fazendo e o paciente, ou na radioterapia, todo dia, o paciente saía da radioterapia, já passava conosco também para fazer a aplicação de laser. E aí entra aquela questão, a náusea, e aí já tem alguma graduação de mucosite, e aquilo piora muito a ingesta daquele paciente, debilita demais e acaba levando eles à internação. Então, que é muito ainda desconhecido, né? E os colegas médicos que também não têm esse conhecimento acabam não sabendo indicar. Perfeito, Ana. Obrigado pela sua contribuição, pela da Marina. Você sabe que eu tenho tido histórias de vida real, né? Eu tenho tido grandes problemas com pacientes que, no meio do tratamento, talvez eu não tenha me precavido antes, mas no meio do tratamento tive pacientes que precisavam fazer extração dentária, no momento de uma neutropenia, no momento em que a gente precisava seguir aquele tratamento, e talvez muito interessante isso que você comentou, né? Programar antes, né? Fazer uma avaliação dentária antes, né? Eventualmente uma extração, algum procedimento até de maior intensidade, que demande uma recuperação enquanto aquele tratamento é aprovado, enquanto eu peço um exame de estadiamento, uma tomografia, um PET-CT, né? Se a gente tiver um intervalo de 15 dias até iniciar o tratamento, isso é espetacular, porque é o período que a gente ainda consegue ter o início de uma reparação óssea, de osteoblastos ali para reparação, seja por exodontia, ou seja por um tratamento de canal, ou um tratamento de gengiva, que é chamado tratamento periodontal também, que é invasivo, né, e que acaba piorando muito o quadro de bacteremia do paciente depois com relação da gengiva. Mas eu entendo assim, né, paciente oncológico é tudo para ontem, mas é exatamente isso. Enquanto tem a espera, aguarda a aprovação, faz mais exames, fala não para o paciente, não, realmente é importante, né, para evitar, porque depois esse paciente ele acaba ficando, vamos dizer, para quem não está acostumado com a área, uma bomba relógio, uma batata quente, quer dizer, por muitas vezes até o próprio dentista de longos anos fala assim, não, mas agora você é paciente especial, porque você é paciente oncológico, eu não consigo pôr a mão em você. Não vou e mexer, o paciente, né? Exato, e o paciente fica perdido. Ele fala, e agora? Quem que eu vou procurar para fazer meus tratamentos, né? Não, perfeito. A sua colocação foi perfeita. E olha que curioso, né? Você falou em 15 dias. Hoje a gente tem aí, em especial em pandemia, né? Os planos de saúde demorando até 21 dias. É o tempo máximo que eles têm para aprovação de tratamentos oncológicos, né? Então, você vê, a gente consegue fazer muita coisa nesse período, né? Então, obrigado. Exatamente. E dependendo como for, às vezes, dependendo do laudo oncológico, tudo, a gente consegue até urgenciar e faz como se fosse um spa odontológico em centro cirúrgico. Então, vai o endodontista, vai o periodontista, vai o cirurgião, vão todas as especialidades juntas para o que aquele paciente precisa e já tenta fazer de uma vez só, sob anestesia geral, o paciente já sair com a boca, vamos dizer, zerado para ele estar preparado para o tratamento químio ou radioterápico. Eu acho que esses pontos são super interessantes. Eu acho que, assim, mais uma vez, no workshop a gente tem que trazer isso para a discussão, e no workshop a gente também tem que trazer sobre quem paga essa conta, né? Como é o processo de pagamento, porque eu acho que é um ponto também que a gente precisa discutir em algum momento da vida, porque a gente tem pacientes que têm plano de saúde, outros que não têm, outros que não valorizam, e como que a gente pode fazer para mostrar também para esse paciente a importância que é um investimento para a vida dele, né? Para a qualidade de vida dele. Então, esses pontos a gente também tem que levar para o workshop para discussão, que eu acho que a lição vai ser fundamental. Assim como o ponto que a Vânia trouxe sobre possibilidade, que ela fez um curso no ICC e falou que ela era oncologista, trabalhava em enfermeira oncológica, e sobre a importância da abertura até mesmo de um ambulatório para acompanhar os pacientes oncológicos dentro da cardiologia. Acho que isso funciona muito bem nos hospitais universitários, né? Não sei como é que funciona na Unicamp hoje em dia, mas, por exemplo, na UFRJ, da onde eu me formei, tinha muito isso, porque tinha uma multidisciplinaridade, tinha uma interdisciplinaridade, né? Muito maior do que multidisciplinaridade, né? Então, assim, coisas aconteciam bastante, o que a gente realmente, às vezes, não vê muito no dia a dia, principalmente de clínicas pequenas. Mas, Igor, vai em frente, senão a gente não consegue terminar. Obrigada, Ana. Obrigada, Mari. Por nada. Muito obrigado pelas contribuições, viu?
Vamos lá, que senão o vinho vai perder todo o sabor aí, né? Bom, ó, então eu vou voltar aqui, mas elenco aqui, abordagem multidisciplinar, acho que isso já ficou bem claro, né? A gente precisa ter um contato fácil aí com o nosso dentista, achei excelente isso de encaminhar antes. A partir de amanhã, né, o que a gente vai fazer diferente amanhã, eu vou encaminhar antes para o dentista, eu prometo. E então temos algumas evidências de crioterapia oral para pacientes com 5-fluoruracil, o Flogoral, o Periogard, um cuidado especial para o uso do everolimus, né, que é o uso de corticoide, elixir, né, bochecho com corticoide, e o uso de vitamina D tópica, enfim, ajudam aí no resgate desse paciente quando ele já teve a mucosite. Mas o ideal é tratamento preventivo, né, avaliação pré-tratamento. Vamos lá, então, reações cutâneas, vamos tentar ser um pouquinho mais breve aqui, apesar de que eu acho que é um tema muito importante. As manifestações podem ser diversas, mas em geral são os famosos rashes, né, as erupções maculopapulares, tentei exemplificar com uma foto aqui. A paroníquia, que é um tipo de lesão de pele que pode aparecer, e é interessante que a gente saiba que esses pacientes podem ter até segundos cânceres, né? Então, segundas lesões neoplásicas ou até as famosas reações de farmacodermias, a necrose epidermólise tóxica e o Steven Johnson. Medicações frequentes que podem trazer esse tipo de reação. Aqui a gente já vai muito para a área dos inibidores de tirosina quinase, então aqui eu trago todos os tratamentos aqui para câncer de pulmão, afatinib, gefitinib, e o dabrafenib, que é um tratamento para câncer do tipo melanoma, que em geral tem aí quase 10% de segundos cânceres de pele. Olha que interessante, né? Então, interessante a gente saber disso. Cetuximab, sem sombra de dúvidas, rash cutâneo é algo muito importante e paroníquia também é algo para a gente considerar. Passando para o nosso manejo brevemente, antihistamínicos, controles com antialérgicos, uso de corticoides tópicos, e a doxiciclina muitas vezes ela é não só um tratamento, mas uma prevenção. Eu costumo, para os pacientes de uso de cetuximab, eu costumo deixar doxiciclina pelo menos uma vez, às vezes 2 vezes ao dia, quando algum grau de rash está presente, tá? Certamente vocês vão ter contato com isso em algum cenário da oncologia, então fica aqui as recomendações brevemente para a gente tratar de reações cutâneas. Para a gente chegar aqui nas menos famosas, porém importantes, e daí vou elencar todas que eu coloquei aqui, porque eu acho muito importante a gente trazer esse tema para discussão. Neuropatia periférica é um do tipo de sintomas que muitas vezes os pacientes não sabem o que é, eles não sabem identificar. E paclitaxel, docetaxel, oxaliplatina estão na nossa prática clínica. Então, para quem não tem contato, a neuropatia geralmente se manifesta por formigamento, perda de sensibilidade nas mãos e nos pés. Tá? É possível que após a interrupção do tratamento ou o término do tratamento de neoadjuvância, de adjuvância, até exista um certo grau de regressão. Totalmente, confesso que cada vez mais que eu falo que vai sumir 100%, não some. Tá? Então, na maioria das vezes, a neuropatia do paciente que apresenta a neuropatia, ela vai reduzir parcialmente. Existe algum manejo medicamentoso? A duloxetina é o único fármaco com evidência bem sedimentada disso. Lembrar que a duloxetina é um fármaco, muitas vezes o paciente vai ler a bula, ele não toma, porque é um fármaco usado para contexto de doenças psiquiátricas, enfim. Então, tomar cuidado e orientar esse paciente que isso vai manejar um sintoma que é muitas vezes incômodo. Tenho experiência de pacientes que não abotoam mais o botão da camisa, não conseguem teclar por causa da dificuldade de sensibilidade. Febre e hipertermia, né, relacionada à infusão, em especial, de ácido zoledrônico, né? Acho que todo mundo já teve a experiência daquele paciente que vai fazer somente um zometinha, 15, 30 minutinhos ali na infusão, e no dia seguinte o telefone toca, paciente com 39 graus de febre, deitado na cama, prostrado. 45% dos pacientes podem ter reação de hipertermia na primeira dose do zometa, então é algo que pode acontecer nas primeiras 24, 48 horas, é importante a gente atentar. Ototoxicidade, ou seja, perda de audição, muito presente nos pacientes que vão fazer cisplatina por longo tempo, em especial tumores de cabeça e pescoço. Então é algo que a gente precisa chamar o otorrino, precisa fazer uma audiometria, precisa ter controle disso. Em especial no paciente de cabeça e pescoço, lembrar que é um paciente muitas vezes com um perfil mais simples, é um paciente que muitas vezes com históricos de bebida, de cigarro, então às vezes é até difícil de tirar essa informação dele. Às vezes são pacientes que chegam com saúde otológica muito ruim para você e o uso da cisplatina pode ser ainda pior. E por fim, e não menos importante, cada vez mais, a Renata falou, né, os pacientes estão vivendo mais, mas a gente tem hoje a oncologia caminhando para o paciente jovem.
síndromes hereditárias, pacientes com mutações genéticas com cânceres abaixo dos 30, abaixo dos 35, abaixo dos 40, com prole não constituída, então jovens que não tiveram filhos, que vão receber tratamentos certamente com um potencial de infertilidade muito alto, seja para câncer de testículo no homem, seja para câncer da mama na mulher. Então, hoje a gente já tem estratégias de congelamento dos ovários, do congelamento fisiológico, né, dos ovários através de medicações que bloqueiam o funcionamento ovariano durante a quimioterapia, e estratégias até de criopreservação do esperma para o homem, de preservação dos óvulos e até mais seguramente dos embriões para as mulheres. Não podemos esquecer de orientar esses pacientes. Não é infrequente pacientes que não têm prole constituída irem para fazer quimioterapia, terminarem o seu tratamento e depois buscarem a questão da fertilidade como uma sequela a longo prazo, que não lhe foi explicado, que não lhe foi conversado, que não deu nem tempo de se programar com alguém de fertilização a respeito disso, tá? Vamos lá, pessoal, vamos terminar nossa aula e falar brevemente sobre toxicidade imunomediada, além, claro, sabendo que isso é um compêndio da medicina atualmente. Vale a pena dizer aqui que nós estamos falando dos famosos inibidores de checkpoint imune. Vou colocar aqui para vocês as principais drogas. Então, ipilimumab, todo mundo já deve ter ouvido falar, muito importante no tratamento de câncer de rim, de melanoma. Os anti-PD1, famoso pembrolizumab, nivolumab, o anti-PDL1, chegando aí o atezolizumab. Acho que todo mundo vai ter, em algum momento, contato com esse tipo de medicamento, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, colegas que estão fazendo avaliações paralelas, como o próprio colega dentista, o psicólogo, enfim. Então, é importante saber que esse tipo de medicação tem reações atípicas, tá? Então, elas estão aí hoje já com inúmeras indicações em monoterapia, em combinação com imuno, com químio, em contexto paliativo adjuvante, a gente vai discutir como que eles se manifestam. Quando a gente está falando de tratamentos imunes, certamente as toxicidades imunomediadas são eventos autoimunes, tá? E muitas vezes de apresentação atípica. Então, a gente que está acostumado a lidar com situações muito fáceis de se avaliar, como, por exemplo, a mucosite, a náusea, o vômito, você chegar e falar, esse paciente teve um hipotireoidismo grave por imunoterapia, chega a até soar estranho, né? Um hipogonadismo, ou seja, um mau funcionamento do eixo hormonal desse paciente, nossa, que estranho, de fato. Então, nós temos, eu costumo dizer, toxicidades exóticas aqui nesse momento, tá? Então, as mais frequentes, o que a gente mais lida no dia a dia, as toxicidades cutâneas, aqui o rash novamente, um pouco mais diferente. Alguns pacientes que desenvolvem até vitiligo, aquela condição em que a gente tem o clareamento, manchas hipocrômicas na pele. A gente tem manifestações endócrinas, e isso é muito importante de se acompanhar. Pacientes que desenvolvem diabetes, hipotireoidismo, mau funcionamento gonadal, então alterações de testosterona, estrogênio, insuficiência adrenal. Então, veja que são diagnósticos mais exóticos, é difícil às vezes de fazer esse diagnóstico. A diarreia aqui, muitas vezes, ela não é tão presente, mas é aquele paciente que quando você faz uma colonoscopia, ele tem o intestino inteiro tomado por uma colite imunomediada, né? Esses pacientes podem ter hepatites graves, até com falência hepática, podem ter alterações da via biliar, com icterícia, com formação de cálculos, e, sem sombra de dúvida, a toxicidade mais temida é a pneumonite. Aqui em tempos de Covid, vão dizer que essa tomografia é de Covid. Não é, tá? Hoje em dia, eu tive recentemente 2 ou 3 pacientes internados por pneumonites graves por imunoterapia e todos eles coletaram teste de Covid, porque a tomografia é idêntica a um achado de vidro fosco que a gente tem ouvido falar. Então, veja a dificuldade do manejo desses pacientes, a importância de saber que esse paciente toma imunoterapia, tá? E toxicidades ainda mais exóticas, encefalite, mau funcionamento cerebral, síndrome de Guillain-Barré, que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que é uma síndrome de paralisação de braços e pernas, miocardite, alterações cardíacas, nefrite, ou seja, alterações autoimunes provocadas por medicações do tipo inibidores de checkpoint imune, tá? Estão cada vez mais na nossa prática clínica e o manejo ele é muito diferente. A gente não vai, claro, a gente vai usar muito do que eu falei até agora há pouco, mas a gente vai usar principalmente uma droga que a gente proíbe os pacientes de usar durante a imunoterapia, que é corticoide, tá? Então, como que eu manejo esses eventos? Acho que esse quadrinho ele é bem resumido, mas, novamente, existe um compêndio de tratamento de eventos imunomediados. Os eventos grau 1 são considerados eventos leves.
Tá? Então, geralmente o manejo sintomático, controle daquele hipotireoidismo, do mau funcionamento de estrogênio, de progesterona daquele paciente, e muitas vezes são pacientes que vão manter o seu tratamento e que a gente não vai ter problemas. Eventos moderados aqui, ou seja, grau 2, já indicam a pausa no tratamento. Então, interrompa a imunoterapia e inicie corticoide em doses orais. A recuperação desse evento imunomediado e o tempo de recuperação, se esse evento não vai evoluir para um evento grau 3 ou 4, a recuperação desse evento vai ditar se você vai poder trazer esse paciente novamente para o seu tratamento ou não, tá? E é claro, esse tratamento tem que evoluir com o desmame total do corticoide, porque é proscrito imunoterapia com corticoide, seja VO ou endovenoso. E eventos graves, pessoal, interrupção definitiva do tratamento, hospitalização e corticoides em altas doses, tá? Nós tivemos um caso muito recente do nosso ambulatório, do consultório, é um paciente meu de câncer de pulmão, fazendo pembrolizumab, tá? Que esteve internado, ficou 78 dias internados conosco em Campinas, recebeu corticoides em alta doses, infliximab, né, que é um anti-TNF em casos refratários de corticoide, para um quadro de colite grave por imunoterapia, tá? Esse paciente ele deve ter recebido, acho que mais de 30 bolsas de sangue, porque ele sangrava muito, muito, muito. Plaqueta foi lá para baixo, fez uma toxicidade hematológica do mal e realmente quase morreu. Felizmente, eu o vi hoje no consultório e realmente não vou voltar à imunoterapia para ele, tá? Bom, então, importante lembrar que são toxicidades atípicas, que as intervenções são precoces, se eventos maiores do que grau 1, e uma coisa que nós, médicos, aqui alguns residentes que estão presentes, às vezes a gente não pede dosagem hormonal periódica, esses pacientes precisam fazer a cada ciclo de infusão, dosagem de hormônios tiroidianos, hormônios hormonais, hormônios sexuais e hormônios da parte de funcionamento de adrenal, como, por exemplo, o cortisol, tá? Bom, indo para o último slide, já agradecendo a presença de todos aqui. Mensagens para a gente levar para casa nessa noite fria. Manejos de eventos adversos ou pelo menos deveria ser, multidisciplinar. Então, são todos bem-vindos ao contato, a ligar, a fazer relatórios. Olha, eu identifiquei isso, avalie melhor, veja se não está falhando aí alguma coisa no seu manejo. Então, não veja um oncologista como um ser intocável que você não pode chegar e intervir e falar sobre uma interação medicamentosa, sobre um evento que você notificou no salão durante a infusão daquele tratamento. Então, por favor, nos acionem. Eu prometo acionar mais vocês. Reconhecimento precoce, graduação conforme as tabelas de graduação e intervenção é o que a gente vai propor para os pacientes que experimentarem qualquer tipo de efeito colateral. Conhecer o perfil de toxicidade de cada regime. Então, é importante que vocês que eventualmente não tenham familiaridade com essas drogas que a gente falou, que leiam, que procurem saber quais os tipos de efeitos colaterais que vão chegar a vocês em algum momento da sua avaliação desse paciente. Estratégias de profilaxia primária, encaminhar para o dentista antes, fazer laser pré-mucosite, fazer uma avaliação cardiológica, oncogeriátrica, bater um papo com a sua enfermeira a respeito de acesso venoso, bater um papo com a sua farmacêutica a respeito de interações medicamentosas. Acho que isso previne tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Orientar os nossos pacientes, às vezes é difícil, às vezes o grau de orientação não é tão rebuscado porque o paciente não consegue entender, mas trazer o familiar, né? A gente já tem estudos mostrando que o paciente ter o contato para quem ligar, o contato para quem falar é muito importante, porque às vezes eles ficam largados e voltam 21, 48 dias depois de uma internação para uma avaliação ambulatorial. A gente sofria muito com isso na Unicamp, o paciente fazia um ciclo e voltava depois de 3 meses na cadeira de rodas, porque tinha ficado internado grave e a gente nem tinha ficado sabendo. E, por fim, imunoterapia, um alerta aqui, os eventos imunomediados às vezes são atípicos. Então, atenção, fiquemos aí atentos para que a gente não deixe passar nada no nosso cuidado oncológico. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até esse horário. Fica aqui o meu e-mail para qualquer contato que quiserem. E obrigado pelo tempo de vocês nessa noite fria aí. Desculpa, estendi um pouquinho demais, hein, Renata? Depois você briga comigo. Não, Igor, foi excelente. Acho que assim, a única coisa é que eu não vou poder muito abrir para as pessoas fazerem perguntas, né? Mas o e-mail do Dr. Igor está aí, que ele colocou para vocês. No nosso site também, aí, através aí do QR Code, vocês também podem acessar, e lá vocês vão ter várias informações também de eventos adversos, tá? Mas a gente tem a certeza, quando a gente termina uma aula de eventos adversos, que faltou alguma coisa,
né? E esse é o objetivo, né? O objetivo mesmo é a gente sair um pouquinho da zona de conforto e lembrar que o tratamento é só parte do processo, né? Mas tem todo um cuidado dos pacientes que ele é fundamental. A gente está aqui com todo mundo elogiando bastante a aula, o objetivo realmente foi atingido, a Vânia está lembrando realmente da importância de você fazer um follow-up junto com os pacientes, né? Não deixar ele perdido ou que ele volte a cada 3 meses. No serviço privado, a gente a gente tem um controle um pouco maior, sim, mas ainda temos muitas coisas que a gente pode fazer que vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eu sou uma pessoa que acredito na slow medicine, né? Então, acredito naquele olho no olho, aquele cuidado especial junto com os pacientes, com os familiares, que realmente faz toda a diferença. Está todo mundo elogiando bastante a aula. Eu acho que essa aula ela fomenta mais ainda a necessidade do nosso workshop, que a gente quer fazer num sábado de manhã, todo mundo com a cabeça mais fresca, e discutindo mesmo processos, protocolos, o que a gente pode fazer de diferente na vida do paciente, né? Que eu acho que isso é muito importante. No mais, eu agradeço a presença de todo mundo aí, a gente tem até agora 28 pessoas, a gente sabe que todo mundo tem compromisso também, é um evento que seria pequeno para 15 pessoas, mas hoje teve uma adesão muito grande. Obrigada, doutor Igor, mais uma vez pela sua explicação, pela sua maneira didática de ser, está todo mundo realmente elogiando bastante, e eu queria só reforçar uma mensagem que a Aline colocou aqui, que o próximo curso é dia 21 de setembro, e a gente faz da mesma maneira, a gente divulga primeiro para vocês que fazem parte do grupo Ciência e Oncologia, e depois a gente abre para outras pessoas também. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigada, doutor Igor. Obrigado, Rê. Obrigado, pessoal. Um abraço a vocês. Boa noite.